Olá, graça e paz. Quero aqui estar saudando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando de um assunto muito importante. Quero aqui estar trazendo para você mais uma porção da palavra do Senhor. Palavra esta que estaremos lendo neste momento em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 7. Estaremos falando sobre adoração como arma de defesa. Então nós precisamos nos proteger para que nós possamos atacar. Porque existem muitas pessoas hoje que elas querem se preparar para o ataque, mas sem antes proteger a sua base. Então nós vemos um caso desse, no caso de Davi. Davi, uma certa feita, ele foi para a guerra e deixou ali a sua cidade ali desprotegida. E quando Davi chegou, o exército inimigo ele tinha levado a sua família, a sua esposa, tudo que ele tinha, e queimaram a cidade, devastaram. E quando Davi chegou, ele ficou desesperado e juntamente com ele os seus escudeiros, ali, os seus amigos que batalhavam com ele, se voltaram contra Davi num certo momento. Mas ele reivindicou a Deus e Deus deu a vitória para ele. Mas para que isto não aconteça na minha e na sua vida, é muito importante, antes de nós estarmos preparados para o ataque, nós temos que nos preparar na defesa. Primeiro você tem que preparar a sua base, preparar aí a sua defesa. E como que nós vamos preparar a nossa base? A nossa base ela é preparada através da adoração. Então eu quero aqui estar lendo o texto com você no capítulo de número 6, capítulo 6, versículo 7 de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Que diz um texto muito importante. Deixa aqui abrir aqui um pouco essa janela, que está aqui um pouco escura para quem está me assistindo aqui no Facebook. Ok, deu uma melhorada. É muito importante quando nós falamos desse assunto, voltando aqui, adoração como arma de defesa. Como é importante nós estarmos buscando ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 7 diz assim: na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva. Ou seja, aqui está falando na arma defensiva, está falando na direita e na esquerda. Ou seja, você estará se protegendo com as armas de Deus, tanto na direita como na esquerda. Você está se preparando, se imunizando, se protegendo para que a sua base ela esteja protegida. Então é muito importante nós buscarmos as armas da justiça de Deus. E como nós encontramos a arma da justiça de Deus em nossas vidas? Orando, buscando ao Senhor. Orando para que possamos ser protegidos pelo o nosso Deus. Eu quero aqui estar lendo um texto em Judas, no capítulo de número Judas, só para você ter uma ideia como que é importante nós estarmos nos preparando contra as ciladas e os ataques do inimigo. Judas, versículo de número 20, como que diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé,
Santíssima, orando no Espírito Santo. Então, orando no Espírito Santo. Então, como que você vai ser fortalecido? Como que você vai ser edificado? Como diz Judas, porém, amados, edificando-vos, ou seja, você edifica você mesmo como? Orando. Orando no Espírito, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor, você tem que orar no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que orar no Espírito, porque quando você ora no Espírito, você está se guardando, você está se protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está se protegendo. Você está protegendo a sua vida, você está protegendo o seu ministério, você está protegendo a sua casa, você está protegendo a você mesmo para que não venha cair em tentações e para que você não venha ser persuadido pelas artimanhas do inimigo. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas elas querem apenas estar atacando, porque somos ensinados a estar sempre no ataque. Mas nós temos que aprender a estar na defesa. Nós temos que aprender a nos defender. Porque quem vai te defender não é o seu líder. Quem vai te defender não é o seu pastor. Você está equivocado. Quem vai se defender é você através das armas de Deus. Ela vai proteger você de tudo e que está aí à sua volta. Você vai estar protegido, mas para que isso aconteça, nós temos que buscar ao Senhor. Então isso é muito importante para que você tenha um ministério aí alavancado, buscando ao Senhor ao todo tempo. Mas como que nós buscamos ao Senhor? Isso é muito importante. Nós temos que buscar as armas de Deus. É como que nós observamos isso? Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo... Deixa eu ler aqui para você, para que nós possamos estar junto, aprendendo mais um pouquinho nesta manhã da porção do Senhor, da palavra do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 6, abra comigo aí a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 6, nós vamos aprender algo muito importante aqui, que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando. Folheie aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Olha o que diz. A partir do versículo de número 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a sua força, a sua luta, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra as forças espirituais do mal. Então nós temos que usar as armas espirituais. Mas antes de nós usarmos as armas espirituais, nós precisamos estar imunizados. Nós precisamos estar protegidos. Nós temos que estar com a nossa base, a nossa defesa protegida em Deus e na força do seu poder. Aleluia. Protegido em Deus e na força do seu poder. Com toda a armadura. Fortalecendo, para que depois de ser fortalecido, o versículo 10 diz assim, do capítulo 6 de Efésios: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Então você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Como diz o versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esses lados do diabo. Então, antes de você atacar,
antes de você lutar, você tem que se fortalecer na força e no poder de Deus. Você tem que se fortalecer na força e no poder de Deus para que você possa ficar firme, para que você esteja firme para a batalha. Aleluia. Para que você possa estar firme para lutar contra os principados, as potestades e as forças no mundo tenebroso das regiões celestiais, das regiões celestes, melhor dizendo, as forças espirituais. Como que você vai fazer isso? Como que nós possamos fazer isso para resistir ao mal? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então é por isso que muitas pessoas, elas levam o seu ministério a um certo ponto e elas caem. Por quê? Elas não buscaram proteger a sua base. Elas estiveram apenas no ataque o tempo todo. Então é preciso nós estarmos fortalecendo as nossas bases. Você precisa proteger a sua casa, proteger seu ministério, proteger a sua vida, proteger a sua família. Você tem que buscar em Deus. Ao versículo 18, para que como nós conseguimos essa proteção? Como que nós conseguimos? O versículo 18 está dizendo assim: com toda a oração e súplica, orando todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica e por todos os santos. Então isso é muito importante. Como que você vai ter essa proteção? Orando. Vai ser orando que você vai ter essa proteção em Deus para a luta, para que você possa ser revestido em Deus. Mas como que você vai ser revestido em Deus? Falando. Eu quero que está lendo o texto em 1 Coríntios, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Observe bem como que a palavra nos ensina. Diz assim, o capítulo 14, versículo 2. Portanto, pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma arma poderosa. Como que nós conseguimos? Para que você possa ser fortalecido no Senhor, você não tem que falar de Deus. Primeiramente, você tem que falar a Deus. Você tem que falar com Deus. E como que eu falo com Deus? Como que eu falo com Deus para que eu possa ter essa proteção? O apóstolo Paulo está dizendo, pois quem fala em outras línguas não fala a homens. Aleluia. Quem fala em outras línguas não fala a homem, mas fala a Deus. Então, quando você ora em outras línguas, você está exalando o seu incenso. Você está protegendo a sua base. Você está se protegendo. Você está se guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você não está falando de Deus. Você está falando a Deus. Você está falando com Deus. Você está falando a linguagem de Deus. Aleluia. Você está falando a linguagem de Deus somente. Nem mesmo o seu espírito entende. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus entende com quem você está falando, a quem você está falando. E ele traduz isso ao Senhor. Então isso é muito importante que você compreenda. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse assunto, ele é muito claro e específico. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo ele diz que quem ora desta forma, no versículo 15 ele diz assim: que farei, pois? Orei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O versículo 15 ele está dizendo
que mesmo que ele tem que usar as duas bases. Primeiro, no capítulo, em Judas 1:20, está falando em orar no Espírito. Ou seja, esse Espírito ele está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas quando o apóstolo Paulo está falando também que nós temos que orar em espírito, nós falamos mistério, ou seja, o espírito do homem. Então nós temos que orar, temos que entender que nós temos que orar no espírito humano e também temos que orar no Espírito de Deus. Ou seja, eu oro com a minha mente, uma oração consciente, inteligente, mas também eu oro no Espírito, porque eu estou falando com Deus. Aleluia, estou falando a Deus. Estou falando a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, porque eu estou protegendo a minha mente, protegendo a minha base, através da oração no Espírito, protegendo o meu próprio espírito em Deus. Então isso é muito importante que você compreenda essa parte. Então a adoração, porque quando você está falando somente com Deus, quando você está orando em língua, então entre em seu quarto. Se você nunca mais orou em língua, comece a partir de hoje, entre no seu quarto, comece a falar a Deus, a linguagem de Deus. Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando a linguagem de Deus. Essa a linguagem de Deus. Porque ele diz assim, no versículo 4, ele diz assim, versículo 4, do capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 4, diz assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, eu e você, nós temos que nos edificar. Porque tem muitas pessoas que estão edificando os outros, mas elas estão se esquecendo de se edificar em Deus. Aleluia. Então a sua base fica desprotegida. Então quando você começa a adorar o Senhor, que você entra em um estado de adoração, que a atmosfera ela muda no seu ambiente, então você vai ver que você vai começar a ser edificado. Então o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então você será edificado quando você começa a orar em língua. Então comece a partir de hoje. Se você há muito tempo nunca mais orou em língua, comece a orar ao Senhor. Porque quem ora em língua, ele fala a Deus, não fala aos homens, mas fala a Deus. Ele vai frutificar. Então a partir de hoje, entre no seu quarto e ore ao Senhor, que ele no secreto, ele vai te responder. Então que você comece a praticar isso sobre a sua vida. Então você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas essa informação, essa mensagem, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e deixe os seus comentários. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, aí o Antônio Domingos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, compartilhe com outras pessoas essa mensagem para que mais pessoas sejam protegidas. Isso é apenas uma introdução da mensagem de hoje, que nós estaremos ministrando ali na igreja, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus estará falando aos corações nesta noite, como está falando nesta manhã ao seu coração. Então eu quero que estar orando com você neste momento. Antes de estar orando, quero pedir a você, vá lá no nosso site. Você que está aqui pelo YouTube, o site vai estar na descrição. Conheça os nossos cursos, nossos treinamentos, artigos, e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Então vamos estar orando. Querido Deus e eterno Pai, eu oro a Ti neste momento, que o Senhor abençoe a cada um que nos ouve neste momento. E como ministro da Tua palavra, Pai, seja destravado, Senhor, os dons, Senhor, e que Teus filhos comecem, Senhor, a praticar, adorando ao Senhor, orando, Pai querido, em todo o tempo. Lira Massuri canta la Vassuri, Pai.
Dereka fandureba shiria andala mandurika mai deria soria mai delesere mai chora mai. Abra sua boca, comece a orar ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja destravado, que seja batizado com o Espírito Santo, aqueles que ainda não são, que o poder do Senhor venha sobre as suas vidas, porque o Senhor nos ensinou, Pai querido, porque a Tua palavra é poderosa, e quando falamos em língua, edificamos a nós mesmos, Senhor, e falamos a Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja destravado as línguas dos teus filhos, Senhor, que eles possam orar ao Senhor, falar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu oro a Ti nesta manhã e abençoo a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.